Olá pessoal, a gente chega então ao quarto vídeo dessa terceira aula de instalações prediais hidráulicas sanitárias. Nós estamos trabalhando os projetos de esgotamento sanitário. Vimos no primeiro vídeo os elementos gerais desse sistema. No segundo vídeo, nós vimos algumas recomendações em relação ao traçado dos sistemas de esgoto. No terceiro vídeo, vimos como dimensionar o sistema de esgoto. E nesse quarto e último vídeo da primeira parte da terceira aula, vamos trabalhar um pouco do dimensionamento do sistema de ventilação. Como eu já disse, o sistema de ventilação ele é muito importante porque ele precisa garantir a retirada dos gases com mau cheiro da edificação. Para isso, nós temos duas partes. O ramal de ventilação, que é a tubulação conectada no ramal de esgoto e vai até um tubo vertical chamado de tubo de ventilação, tá? E, finalmente, então, o tubo de ventilação. Nós vamos dimensionar baseado também no método de Hunter, nos UHCs, tá? A norma nos recomenda essa possibilidade. Vejam só, como é que a gente dimensiona esse ramal de ventilação? Nós vamos olhar o seguinte: primeiro, tenho bacia sanitária nesse ramal de esgoto ou não tenho? Se eu não tenho, vou usar esse lado da tabela. Se eu tenho, vou usar este lado da tabela. Ok? Quantas unidades de contribuição eu tenho nesse ramal de esgoto? E aí, a partir disso, eu tiro o meu diâmetro. Tá bem? Então é assim que a gente vai fazer. Vamos olhar aqui esse sistema. Olha, nós temos os ramais de descarga de esgoto, linha cheia, ramal de ventilação em linha tracejada. Temos aqui o coletor predial passando por aqui, ó. Tá? Nós vamos ter que ventilar, dimensionar a ventilação desse sistema. Vamos lá. Olha só, tenho o meu tubo de ventilação está conectado nesse elemento. Olha, então eu tenho uma pia, tenho um bidê aqui, um mictório, perdão. Tem um mictório desse lado. Não, deixa eu apagar essas linhas vermelhas que eu fiz aqui. Para eu poder saber a questão da ventilação, eu preciso saber quantas unidades eu tenho nesse sistema. Então, olha, eu tenho um mictório. O mictório, ele pode ser 6 unidades ou 5 unidades. Então, essa tubulação pode ter 6 ou 5. No pior caso, vamos considerar o 6, tá? Então, ela está conectada aqui. E essa outra, e ela também está conectada a esse outro sistema. Esse outro sistema, olha só, ele coleta a pia, 2 pias e um ralo, né? Tá sifonando aqui nesse ralo. Então eu tenho uma pia que conecta no ralo, outra pia que conecta no ralo sifonado, e aí tem um ralo também aqui. E aí vou fazer a conexão. Então esse ramal de esgoto, ele vai ter 2 pias ou 2 lavatórios de uso geral, porque são banheiro público, né? Tem 2 sanitários. Então tenho 2 vezes 2, 4. Então 2 vezes 2. 2 é o peso do lavatório e 2 porque são 2 pias. E ainda tenho um ralo. Olha, esse ralo é de uso comum, né? A gente não vai ter aqui um ralo de uso comum. Então nós podemos considerar um ralo de banheiro coletivo. Por exemplo, de banheiro de chuveiro de residência, que é 2, porque é só para lavagem desse ambiente. Então nós temos aqui mais 2. Então vejam, o sistema vai ter que ventilar 6 desse lado, mais 6 desse lado. Então são 12. Se são 12, não tem bacia sanitária sendo ventilada, então só 12 sem bacia sanitária, 40 milímetros. Então essa tubulação vai ser de 40 milímetros. Depois nós temos que ventilar a coluna de ventilação, que é o tubo vertical que sai. Veja só, essa tubulação tracejada está conectada a uma coluna
ou seja, uma tubulação vertical, tá? Que vai levar esse ar coletado, esses gases coletados até fora da edificação, então depois da cobertura, tá? Então é um tubo vertical que faz isso. Nós vamos dimensioná-lo de que forma? Primeira coisa, eu vou olhar para o diâmetro do tubo de queda ou do ramal de esgoto que eu estou trabalhando. Olha, esse ramal de esgoto, a gente vai usar o pior caso, né? Esse aqui com 6 unidades de contribuição, 40 milímetros. Vamos fazer um exercício aqui em que a gente dá esses dados. Olha, então, mas vamos primeiro fazer esse outro. 40 até 6, então nós temos aqui 8. Precisaríamos saber o comprimento permitido. Nós poderíamos caminhar no máximo 46 metros para ter um diâmetro de 40, tá? Ou 40 com 10 unidades, podia caminhar 30 metros para ter um diâmetro de 40 milímetros. Vamos fazer um outro exercício. Ó. Qual deve ser o diâmetro de uma coluna de ventilação secundária associada a um tubo de queda de 100 milímetros? Então, o tubo tem 100 milímetros, somatória de UHC de 180. E aí, o tubo mede, ou seja, essa medida é do ponto mais baixo do tubo, onde está conectado o ramal de ventilação, até a saída lá em cima na minha cobertura, tá? Então ele tem 48 metros. Ok, vamos lá. Diâmetro 100 milímetros, então tem todas essas possibilidades aqui. 180 de UHC, então tá aqui. No máximo 320. Comprimento 48 metros. 52 é o máximo, então 42 está dentro. Ele tem que ter 75 milímetros. Esse é o diâmetro dessa coluna de ventilação. E aí, como que essa coluna termina lá em cima na minha edificação? Ela tem que ter um fechamento para evitar a entrada de água de chuva, então pode ser o que a gente chama de final normal de ventilação, em que o vento passa por aqui e faz essa sucção dos gases. Pode ser essa finalização que a gente chama de chapéu chinês, pode ser um T sanitário, então o vento passa por aqui e leva os gases, ou uma bengala, que são 2 joelhos de 90 graus. O vento passa aqui por fora e gera uma zona de subpressão que succiona o gás que está lá dentro. Tá? Então são formas, você já deve ver isso nas edificações, aquele tubo que fica para fora da edificação, isso serve para ventilar. Tá? Qual que é a altura mínima que ele tem que ter? 30 centímetros do final do pavimento, da cobertura, tá? Se tiver num terraço, precisa ser mais alto, porque aí impede as pessoas de se chocarem com esse elemento, ok? Precisa ter no mínimo 30 centímetros acima da cobertura. Então, com esses elementos, vocês já podem trabalhar o projeto de vocês. Sugestão é, façam um traçado, nós discutimos esse traçado e depois, durante a semana, vocês fazem o dimensionamento dos elementos. Não deixem de discutir o traçado comigo para vocês não terem que refazer esse traçado depois todos os cálculos, tá bom? Então, nós vamos continuar com a de drenagem de águas pluviais. Até lá!